como eu criei o design gráfico para um jogo de batalha medieval. Para esse projeto, o cliente já tinha uma versão do design antiga e ele queria só que a gente desse uma melhorada, uma adaptada, uma corrigida, né? Desse aquele grau na carta. Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima é o layout antigo deles. Então, assim que a gente recebeu isso aqui, a gente fez uma análise, passamos um grid aqui por cima, né, para a gente entender como que essa carta foi montada, e nós notamos algumas coisinhas, como algumas diferenças de tamanho de borda, de alinhamento, né? Se eu crescer aqui o layout para vocês, puxar uma réguinha aqui, ó, vocês conseguem ver que não está perfeitamente alinhado os boxes do jogo. Então, a gente tinha vários probleminhas desses, né? Problemas, por exemplo, diferenças entre esse tamanho de borda e o tamanho de borda do outro lado. Então, a gente foi reparando em várias coisinhas assim que a gente podia corrigir. Além de, por exemplo, essa borda aqui que ele coloca, ela não tem uma integração muito boa aqui na quina, né? Ela fica apenas sobreposta uma à outra. Nós tivemos, então, aí algumas coisas para nos preocuparmos. E a versão que nós entregamos depois de todas essas correções foi essa aqui. Você pode ver que a ideia geral da carta ela foi mantida, porém com algumas modificações. A gente entrou com alguns elementos gráficos mais que lembram mais uma textura de metal, um pouco mais em 3D, né, com luz e sombra, para trazer, né, isso aqui é um board game competitivo de guerra medieval fantástica. Então a gente trouxe esses elementos pontudos, né? Você pode ver aqui que tem várias pontinhas afiadas, essa textura de metal que lembra muito uma espada, uma lança, né? A gente também trocou aqui esse elemento por um elemento em 3D, também pontiagudo, mantendo a forma aí do hexágono, né? Mas trazendo mais personalidade para o jogo. Os elementos basicamente se mantiveram nos mesmos locais, com uma diferença que foi as bordas realmente, né, aplicadas. A gente também escolheu essa fonte aqui, que ela segue o padrão de fontes serifadas, né? Que para um board game estratégico, um card game estratégico, onde as cartas são pequenininhas e os textos menores ainda, é a melhor pedida usar fontes serifadas. E a nossa maior inspiração aqui foi as cartas do Magic, né? Então nós temos aqui o valor dela no primeiro ponto de atenção, seguido do nome de carta. A ilustração ocupa aqui uma grande área da carta, valorizando o trabalho do artista. E, por último, a descrição de ação da carta aqui no box reservado para ela. Além disso, a gente deu uma melhorada na textura de fundo, né? A gente trouxe ela um pouco mais forte para que ela ficasse mais perceptível. Esse projeto aqui foi muito legal. Tem mais coisa para falar sobre ele, outras cartas, outros tabuleiros que a gente fez. Comenta aí se você quer saber mais. Aqui no Planeta Fantasma Studio, a gente é um estúdio de design gráfico voltado para jogos analógicos, board games, card games e RPG. Se você tem um projeto, manda uma DM e vamos conversar.